Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 6 e hoje nós vamos fazer uma pequena introdução aos templates. Se a gente voltar no projeto que a gente estava trabalhando na última aula, a gente vai ver que os componentes que a gente criou, eles sempre têm um HTML. Isso porque dentro do componente, dentro dessa classe ECMAScript 2015, é onde nós vamos colocar o nosso código JavaScript e toda a nossa lógica de programação para poder fazer o projeto funcionar, ou seja, deixar o projeto mais dinâmico. E dentro desse código HTML é onde nós vamos colocar todo o HTML que nós queremos mostrar para o usuário, ou seja, vai ser a parte da view, vai ser o template a ser renderizado no browser que o usuário vai poder ver e interagir com a aplicação. E no Angular, a gente aprendeu também que nós podemos criar os nossos próprios componentes e esses componentes, através de um seletor que nós declaramos aqui, eles também viram uma tag HTML. Isso é porque o Angular, ele utiliza o conceito de Web Components por trás, que é um padrão e uma boa prática web seguida nos dias de hoje. E além disso, nós podemos ter também código HTML simples, as tags p, div, formulários e etc. Porém, até agora nos nossos exemplos, a gente apenas utilizou código estático HTML. E é claro que o Angular, sendo um framework JavaScript, a gente quer deixar as nossas aplicações dinâmicas para que o usuário possa interagir com essa aplicação. E aí que os templates entram também, porque os templates do Angular, eles têm um poder incrível. Para a gente iniciar a aula, aqui no terminal ou no CMD, eu vou apontar para o diretório do projeto, lembrando que esse é um projeto que foi criado com o Angular CLI. Então aqui para rodar o projeto, a gente vai digitar o ngserve e no browser a gente consegue acessar via localhost porta 4200. Então todo esse código aqui é código HTML estático. Vamos tentar deixar esse HTML um pouco mais dinâmico. Eu vou voltar aqui para o componente de cursos, que foi também um componente que nós criamos na aula passada através do comando ngcursos, que é o comando do Angular CLI para poder gerar esse componente. Então nós temos aqui o código do componente e nós também temos aqui o HTML. Vamos tirar esse cursos component daqui, que é o que nós temos aqui no browser. Nós vamos voltar aqui e nós vamos colocar lista de cursos do portal, e aqui eu quero colocar o portal loiane.training. Imagine que isso seja uma aplicação dinâmica e essa informação, a URL do portal, venha de um outro lugar. O que nós vamos fazer? Aqui no cursos component, nós vamos declarar uma variável, nós vamos declarar um atributo para essa classe cursos components. Então, vou colocar aqui nome do portal. O JavaScript não é uma linguagem fortemente tipada, como C, como Java, como C#, etc. Quando a gente declara variáveis nessas outras linguagens, nós temos que declarar o tipo da variável, e aquela variável apenas aceita aquele tipo. Por exemplo, uma variável que é inteira, uma variável que é do tipo string, etc. No JavaScript, nós não temos isso. Nós podemos declarar uma variável, essa variável pode receber um valor numérico e depois nós podemos atribuir uma string para aquela variável. Com o TypeScript, a gente consegue tipar as variáveis. Para tipar, nós colocamos o nome da variável. Normalmente, colocamos 2 pontos e o tipo da variável. Se ela for um número, é number, e se ela for, por exemplo, string, é string. E para fazer referência a essa variável, dentro do código do componente, que é código JavaScript, a gente acessa via this, palavra-chave this, que também vem do JavaScript. Então, por exemplo, nome do portal, e aqui eu vou tentar atribuir o 5, vocês vão ver que o TypeScript não vai me deixar fazer isso. Caso você não queira utilizar tipagem de variáveis no TypeScript, você também consegue. Você pode colocar N. Como aceita qualquer coisa, N é qualquer, aqui você pode atribuir um número e depois você pode atribuir, por exemplo, uma string que não dá nenhum erro de compilação. Então, pra gente aqui,
eu vou colocar uma string e aqui no construtor eu vou inicializar essa variável. A gente pode inicializar a variável aqui mesmo, ou dentro do construtor, ou em qualquer outro método, não tem problema. Então aqui eu vou colocar um loiane.training, que é exatamente a URL que nós temos aqui. Agora, como é que a gente passa essa URL para cá? Ou seja, eu quero pegar o conteúdo dessa variável e passar aqui para HTML. Esse é um conceito que já existia no Angular 1, que é chamado de interpolação ou interpolation. Para a gente poder acessar essa variável aqui, que está no nosso código JavaScript, nós vamos utilizar abre chaves 2 vezes e fecha chave 2 vezes. E dentro dessas chaves, nós vamos colocar aqui o nome do portal. O Angular CLI vai compilar novamente. A gente vai voltar para o browser e vai ver agora aqui a lista de cursos do portal. Vamos dizer que nós queremos listar quais são os cursos que tem lá no portal. Então, para fazer a listagem, geralmente a gente utiliza o L e dentro do L a gente utiliza um LI para cada item da lista. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar Java e aqui eu poderia colocar um curso de Angular. Se a gente voltar para o browser, a gente tem aqui os dois. Só que a gente quer fazer isso também de maneira dinâmica, utilizando o poder do template. E para isso o Angular possui as diretivas, como por exemplo, se a gente tivesse aqui um array, então vamos colocar aqui cursos. Esse cursos vai ser um array de string. Então, vou fazer a declaração aqui. E aqui mesmo eu já vou inicializar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o curso de Java, eu tenho o curso de EXT.js e também tenho o curso de Angular lá no portal. Como é que a gente faz para poder ter a saída cada curso desse em cada LI desse aqui? Então, para isso, nós vamos utilizar a diretiva ngFor. Não precisa se preocupar que nós vamos ter aulas específicas para explicar essas diretivas. A ideia dessa aula é só para vocês verem que dá para a gente trabalhar com o poder dos templates do Angular também. Como que é a diretiva ngFor? Nós vamos declarar um asterisco, ng, nós vamos colocar aqui um for, então lembrando que aqui é letra maiúscula, o F, e aqui nós vamos colocar uma expressão. Nessa expressão, nós vamos declarar uma variável local. É como se a gente estivesse fazendo isso daqui. Vou fazer um for, let i recebendo 0, e é menor que this.cursos.length e mais, e aqui dentro a gente declara uma variável let curso e faz this.cursos na posição i. Então, para traduzir isso daqui para cá, como é que ficaria? Primeiro a gente vai declarar essa variável curso, então aqui let curso, e aqui a gente não vai utilizar o var do Vanilla JavaScript, a gente vai utilizar o let, que já é do ECMAScript 2015. O que nós vamos fazer com essa variável local? Nós vamos iterar o nosso array de cursos. Então, vou botar aqui cursos. Com isso, nós declaramos uma variável curso que vai receber cada posição do array de cursos. Então, aqui nós podemos utilizar, por exemplo, a interpolação para fazer a saída dessa variável curso aqui. Se a gente for voltar agora no browser, nós temos aqui os 3 cursos do nosso array com a saída no nosso template. E é claro que existem várias outras diretivas e nós vamos ver cada uma delas com muito mais calma lá no módulo sobre diretivas. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para um outro detalhe. Note que quando a gente está criando os componentes com o Angular CLI, ele cria essa estrutura aqui para a gente. Ele vai criar um arquivo TypeScript, que é o nosso componente, vai criar um arquivo spec.ts, que é um arquivo para a gente poder fazer o teste unitário dessa classe, então é a parte de testes. Vai criar também um arquivo HTML, que representa o template desse componente, e também um arquivo CSS. Note os nomes dos arquivos.
O nosso componente, ele tem uma extensão TypeScript. O nosso arquivo HTML, ele tem exatamente o mesmo nome do template, porém com uma extensão HTML. E se a gente voltar para o código, a gente vai ver que tem aqui um template URL indicando o caminho do nosso HTML. Por padrão, o Angular CLI vai criar um arquivo diferente. Porém, como nós vimos na aula sobre criar o nosso primeiro componente, a gente pode ver que a gente também pode utilizar o template com a crase. Essa crase é o template literal do ECMAScript 2015, só que segundo o Style Guide, que é o guia de boas práticas do Angular, esse template inline, ou seja, declarado dentro do próprio componente, só deve ser utilizado se o seu código HTML tiver até 3 linhas. Então, por aí, ok. Então, por exemplo, tem um componente que só tem um parágrafo, não tem necessidade de você ter arquivos diferentes para aquele componente. Você pode declarar ele inline mesmo. Mas, por exemplo, voltando aqui para o nosso componente de cursos, o nosso template já está com 11 linhas. Então, é boa prática ter em um arquivo separado e dentro do nosso componente a gente faz a referência para aquele arquivo. Então, a gente utiliza o ponto barra para indicar que esse template está dentro do diretório de cursos, que é o mesmo diretório onde está o nosso componente. E caso você crie o seu componente com o próprio Angular CLI, você pode vir aqui, você pode excluir esse arquivo, então você dá um clique e clica em deletar, e dentro do seu componente você tira esse URL e deixa apenas o template utilizando o template literal do ECMAScript 2015. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!